Boa noite, turminha. Show de bola. Tudo beleza? Tudo na paz com vocês? Toca aí, então. Bom, você está no canal Quem Pergunta Enriquece. Sejam bem-vindos. Meu nome é Ivan. Muito prazer. Estou muito feliz pela sua vida e pela sua atenção e por você estar aqui e agora comigo. Aproveite. Esse é um canal 100% focado no desenvolvimento humano, no desenvolvimento das pessoas, principalmente na educação financeira. Juntos nós vamos descobrir um mundo de possibilidades através da pergunta, porque eu acredito que as perguntas podem transformar a minha, a sua, a nossa vida, tá certo? Quer descobrir como? Vem comigo e eu vou já te explicar. Bom, o objetivo desse projeto, desse canal, é enriquecer através das perguntas. Por que esse canal existe? Por que esse projeto existe? Ele existe para inspirar e ensinar as pessoas como acessar os códigos da riqueza através das perguntas. Logo, logo eu vou te explicar o poder das perguntas, por que a pergunta é a maior ferramenta de acesso à sabedoria e à riqueza em todas as áreas da nossa vida, não só a financeira. Ela é uma consequência, ela é um efeito da causa sabedoria. Fechou? Então, o que é que eu estou fazendo nesse projeto? Então, eu estou lendo, assistindo, analisando, criticando, perguntando sobre livros, músicas, filmes, revistas e artigos, tá certo? De temas ligados a desenvolvimento de pessoas e educação financeira. Fechou? Como nós iremos conduzir esse projeto, como eu estou conduzindo? Fazendo perguntas, né? Em Provérbios 18:17, você pode ir lá que ele vai te dar uma palhinha do poder do que é a pergunta. Usaremos também o método 3A: aprender, aplicar, aperfeiçoar. Onde é que eu vou fazer esse projeto? Em casa, na rua, no trabalho, no local onde eu posso executar, gravar e compartilhar esse conteúdo com vocês. Quando eu vou fazer isso? No mínimo 2 vezes por semana, nas terças e nas quintas. Haverá semanas em que eu vou produzir mais dias e vou compartilhar com vocês. Quanto isso irá me custar? Quanto isso irá te custar se você acompanhar? Apenas tempo. Fechou? Então vem comigo. Vamos mão à obra. Vou explicar para você por que a pergunta é uma técnica poderosa. Porque ela revela a verdade sobre tudo. Ela aumenta o nível de consciência sobre a natureza, sobre as coisas e a natureza das coisas. Ela clareia e esclarece dúvidas. Ela é uma metodologia, uma ferramenta de ensino e aprendizado. Tá? Observa como as crianças aprendem, perguntando, sendo curiosa, questionando. Quarto, né? Resolver problemas, encontrar novas soluções. É uma ferramenta também que te ajuda a economizar tempo, esforço e dinheiro, porque ela te leva na causa raiz do problema, te leva na fonte, na origem, na causa do problema e te faz chegar na solução mais rápido e mais assertivo. Você não vai ficar perdendo tempo rodeando, dando, dando volta, né? Dando volta aí. Sexto, conexões com pessoas, porque isso acaba gerando um interesse nas pessoas, né? Acaba provocando interesse nas pessoas quando você começa a perguntar, a se interessar, tá certo? E a escuta ativa, prestar atenção, porque quando você faz perguntas do tipo o que, quando, quem, onde, como e por quê, você vai ter que ouvir atentamente a resposta da pessoa para você formular a próxima pergunta. Fechou? Então, por todos esses motivos, quem pergunta enriquece, tá certo? Por isso que nós iremos usar essa ferramenta. O primeiro do vídeo do canal, volta aí na playlist, volte aí na playlist no canal, Quem Pergunta Enriquece. O primeiro vídeo do canal foi sobre o livro de Provérbios, Salomão, falando sobre sabedoria. E a gente está lendo o livro Quem Pensa Enriquece, que foi a fonte inspiradora desse projeto, tá?
Vou mostrar aqui para vocês. A gente está com este arquivo em Excel, onde a gente está anotando aqui tudo que a gente vai extrair nos códigos mais poderosos, tá certo? O livro Quem Pensa Enriquece, ele tem 16 capítulos, tá certo? E 13 princípios da riqueza. Nós já lemos o capítulo 1, que é o segredo do sucesso. Nós também já lemos Pensamentos são Coisas, que é o capítulo número 2. Nós já lemos o capítulo número 3, que é desejo, e desejo é o ponto de partida de tudo e é o princípio número 1 da sabedoria e da riqueza. E nós estamos lendo o capítulo 4, que fala que fé em sua capacidade. Fé é visualização e crença na concretização do quê? Do desejo, que é o princípio número 1. E como vocês podem ver aqui, ó, eu já cataloguei todos os 16 capítulos. E nós vamos fazer e vamos acompanhar um por um, anotando os pontos mais importantes aqui, ó, extraindo os códigos mais poderosos para a gente acessar e depois montar um modelo, um quebra-cabeça, um guia, um mapa mental aí para nós. Fechou? Então vamos lá para a leitura, direto ao ponto. Então nós paramos, se você quer ver as últimas leituras, só você acessar o vídeo 7, esse é o 8, sobre o livro Quem Pensa Enriquece. Então pega, assiste para você pegar o finalzinho que a gente vai retomar aqui. E ele vem dizendo assim: e isso cria o cenário para o seguinte artigo de jornal, que não é só uma história fascinante sobre o poder da fé em uma ideia, mas também um exemplo maravilhoso do estilo de redação irreverente usado por muitos jornalistas daquela época. Um belo discurso pós-jantar por 1 bilhão. Quando, na noite do dia 12 de dezembro de 1900, cerca de 8 representantes da nobreza financeira do país se reuniram no salão de banquetes da Universe Club na Quinta Avenida para homenagear um jovem do Oeste. Nem meia dúzia dos convidados percebeu que testemunhava o mais significante episódio da história industrial americana. J. Edward Simmons e Charles Stewart Smith, com um peito cheio de gratidão pela exuberante hospitalidade com que foram recebidos por Charles Schwab, durante uma visita recente a Pittsburgh, haviam organizado o jantar para apresentar o Barão do Aço de 32 anos para a Sociedade Banqueira do Leste, mas não esperavam que ele pisoteasse a convenção. Eles o preveniram, na verdade, de que os peitos dos dentro que eles, na verdade, eita, vamos lá, respira. Eles o preveniram, na verdade, de que os peitos dentro das camisas engomadas da Nova York não reagisse bem à oratória e que, se ele não quisesse entediar o Stillman, Harriman e Vanderbilt, era melhor limitar-se a 15 ou 20 minutos de pompa e cortesia e parar por aí. Até John Pierpont Morgan, sentado à direita de Schwab, como convinha a sua honra imperial, pretendia agraciar a mesa de banquete com sua presença apenas brevemente. E, com relação à imprensa e ao público, o evento todo era tão pouco importante que não houve qualquer menção nas publicações do dia seguinte. Assim, os dois anfitriões e seus distintos convidados comeram os habituais 7 ou 8 pratos. Houve pouca conversa e a que houve foi contida. Poucos banqueiros e corretoras conheciam Schwab, cuja carreira havia transbordado pelas margens do Monongahela e ninguém o conhecia bem. Mas, antes de a noite acabar,
eles e Morgan, o mestre do dinheiro, seriam surpreendidos e um bebê de 1 bilhão, a United States Steel Corporation, seria concebido. Talvez seja um infortúnio para a história que nenhum registro do discurso de Charles Schwab no jantar tenha sido feito. É provável, porém, que tenha sido um discurso doméstico, sem atenção à gramática, porque as delicadezas da linguagem nunca despertaram o interesse de Schwab. Cheio de epigramas e entremeado de humor, mas, além disso, teve uma força e um efeito eletrizantes sobre os 5 bilhões de capital estimado, representado pelos presentes. Terminado o discurso e com os convidados ainda sob seu encanto, embora Schwab tenha falado durante 90 minutos, Morgan levou o orador para perto de uma janela afastada, onde, com as pernas balançando em um assento alto e desconfortável, eles conversaram por mais 1 hora. A magia da personalidade de Schwab havia sido lançada com toda a força, mas mais importante e duradouro foi o programa preciso e completo que ele havia exposto para o agradecimento da Steel. Muitos outros homens haviam tentado convencer Morgan a criar um trust de aço semelhante aos padrões das combinações das indústrias de biscoito, arame e fios, açúcar, borracha, uísque, petróleo ou goma de mascar. Comentário: o dicionário Random House College define trust como uma combinação ilegal de empresas comerciais ou industriais na quais os produtos são controlados por um conselho central de membros, tornando assim impossível o controle de preços e destruindo a concorrência. Muitas das novas indústrias norte-americanas cresceram tão depressa que ainda nem eram lucrativas. Ficaram sobrecarregadas com dívidas enormes contraídas no esforço de elevar o capital para financiar sua rápida expansão e, ao mesmo tempo, se viram diante da necessidade de cortar custos e baixar preços ou encerrar as atividades. A resposta para muitas foi se juntar a outras do ramo e formar o que era chamado de trust ou combinação, ou monopólio, que seja, ou cartel. Embora os trusts fossem ilegais desde a aprovação da lei Sherman Antitrust em 1890, as empresas ainda tentavam encontrar meios de monopolizar seus setores e, se esse esforço não era tecnicamente trust, era algo muito próximo. A necessidade dos proprietários da grande companhia que montavam essa trusts era levantar capital para comprar as diversas companhias menores que teriam que adquirir para dominar efetivamente um setor. JP Morgan era o banqueiro que financiava muitas dessas aquisições. John W. Gates, o jogador, havia insistido nisso, mas Morgan não confiava nele. Os rapazes Moore, Bill, Jim, corretoras de ações de Chicago, que havia montado um trust incendiário e uma corporação explosiva, tentaram e falharam. Albert H. Gary, o advogado santarrão do país, quis promover a operação, mas não era grande o bastante para ser impressionante até a eloquência de Schwab levar JP Morgan à altura de onde ele poderia visualizar os sólidos resultados da arrojada aquisição financeira jamais concebida. O projeto era visto como um sonho delirante dos malucos atrás de dinheiro fácil. O magnetismo financeiro, que uma geração atrás havia começado a atrair milhares de empresas pequenas, às vezes dirigidas de maneira ineficiente, na direção de grandes combinações que esmagavam a concorrência, tinha se tornado operativo no mundo do aço por meio dos expedientes do jornal pirata empresarial John W. Gates. Gates já tinha formado a American Steel and Wire Company,
a partir de uma cadeia de pequenos negócios e com Morgan havia criado a Federal Steel Company, mas comparado ao gigantesco trust vertical de Andrew Carnegie, um trust que pertencia era operado por 53 sócios. Essas outras combinações eram insignificantes. Eles podiam se associar como quisessem, mas nem todos juntos conseguiria causar sequer um arranhão na organização de Carnegie. E Morgan sabia disso. O velho escocês excêntrico também sabia disso. Comentário: Andrew Carnegie nasceu na Escócia e foi para os Estados Unidos ainda menino. Fez o primeiro movimento para integrar o grupo de elite dos empresários norte-americanos quando se demitiu do emprego de mensageiro em um moinho de algodão, onde ganhava US$ 1,20 por semana e conseguiu outro emprego como mensageiro do telégrafo. Logo aprendeu a operar um aparelho de telégrafo e foi contratado como telegrafista pessoal e secretário do chefe da Pennsylvania Railroad. Não demorou muito até ele progredir e chegar ao cargo de superintendente da divisão de Pittsburgh, o que, por sua vez, o colocou em condições de se tornar um investidor no início da Pullman Company, que se tornou a principal fabricante de vagões ferroviários. O investimento de Carnegie na Pullman era alguns empreendimentos imobiliários bem-sucedidos deram a ele o capital para começar um negócio sozinho. No fim da Guerra Civil, Carnegie deixou as ferrovias e fundou uma empresa que construía pontes de ferro para companhias ferroviárias. Da construção de pontes de ferro, foi um pulo para fundar a própria siderúrgica, que levou a adquirir o controle sobre outras siderúrgicas. Depois, campos de carvão para abastecer suas fundições. Depois, barcos de minério e ferrovias para transportar minério e carvão. Por causa da integração vertical de Carnegie e seu uso dos métodos de produção mais atualizados, ele conseguiu vender aço de alta qualidade pelo menor preço. Ele conseguiu baixar o preço do aço de $140 para $20 a tonelada. Em 1899, a Carnegie Steel Company controlava cerca de 25% da produção de ferro e aço dos Estados Unidos. Os produtores menores de aço não conseguiam concorrer com Carnegie, por isso foram pedir ajuda a JP Morgan. Ele providenciou financiamento e se estabeleceu numa aliança de grande alcance das companhias do setor de fabricação de produtos de aço. Parte do acordo era que elas não comprariam o aço de Carnegie. Andrew Carnegie não se deixaria expulsar dos negócios por um conjunto de empresas pequenas. Ele anunciou que compraria ou construiria fábricas para produzir bens acabados feitos de aço. Da magnífica altura do castelo de Esquibo, ele tinha visto, primeiro com humor e depois com ressentimento, as tentativas das pequenas empresas de Morgan de tirá-lo dos negócios. Quando as tentativas se tornaram muito ousadas, a disposição de Carnegie se traduziu em raiva e retaliação. Ele decidiu duplicar cada usina que pertencia aos rivais. Até então, ele não se interessava por arame, canos, aros ou lâminas. Em vez disso, se contentava em vender aço para essas companhias e deixá-las para trabalhar para dar a forma que quisesse. Agora, com Swebb como chefe e assessor capaz, ele planejava botar os inimigos contra a parede. E assim que Morgan viu no discurso de Charles Swebb a resposta para seu problema de combinação, um trust sem Carnegie, o gigante do ramo, não seria um truce de jeito nenhum, e sim um pudim de ameixas, como disse um escritor sem ameixas. Discurso de Swebb na noite do dia 12 de dezembro de 1900, sem dúvida, transmitiu a inferência
embora não a garantia de que o vasto empreendimento de Carnegie podia ser levado para o conglomerado de Morgan. Ele falou do futuro mundial do aço, da reorganização para a eficiência, da especialização, da liquidação de usinas mal-sucedidas e da concentração de esforço nas propriedades prósperas, da economia no transporte de minério, da economia nos departamentos administrativos e geral, da conquista de mercados estrangeiros. Mais que isso, ele disse aos bucaneiros presentes onde estavam os erros de sua habitual pirataria. Seus propósitos, ele inferiu, haviam sido criar monopólios, elevar preços e arrecadar altos dividendos pelo privilégio. Schwab condenou o sistema à sua maneira mais fraca. A miopia dessa política, disse os ouvintes, estava no fato de restringir o mercado em uma era quando tudo clamava por expansão. Barateando o custo do aço, ele argumentou, um mercado em constante expansão seria criado, mais utilidades para o aço seriam sugeridas, e uma boa fatia do mercado mundial poderia ser conquistada. Na verdade, embora não soubesse disso, Schwab era um apóstolo da moderna produção em massa. Comentário. Para J.P. Morgan, toda a conversa com Schwab sobre economia de escala e mercados em expansão significou só uma só coisa. Até aquela noite presumia-se que Andrew Carnegie continuaria construindo as próprias fábricas para competir com os trusts de aço que Morgan havia ajudado a criar. Morgan sabia que Carnegie precisaria de um enorme capital para isso e também sabia que Carnegie sempre havia sido veementemente contrário a levantar capital pela venda de ações de sua companhia. O que Schwab parecia estar insinuando era que, em vez de ir a Wall Street buscar o dinheiro necessário para combater os trusts, Carnegie poderia estar interessado em vender sua empresa. E assim o jantar da Universe Club chegou ao fim. Morgan foi para casa e pensou nas previsões rosas de Schwab. Schwab voltou a Pittsburgh para comandar o setor de aço da We Under Carnegie, enquanto Gary e os demais voltaram suas cotações de ações, matando o tempo à véspera do próximo passo. Não tiveram que esperar muito. Morgan levou cerca de uma semana para digerir o banquete de argumentos servidos por Schwab, quando teve certeza de que nenhuma indigestão financeira ocorreria. Mandou chamar Schwab e descobriu que o jovem era bem recatado. Carnegie, Schwab indicou, poderia não gostar de saber que o confiável presidente de sua companhia andava flertando com o imperador de Wall Street. A rua de Carnegie estava decidido a nunca percorrer. Então John W. Gates, o intermediário, sugeriu que, se Schwab por acaso estivesse no Bellevue Hotel, na Filadélfia, J.P. Morgan também poderia estar lá por acaso. Porém, quando Schwab chegou, Morgan estava inconvenientemente doente em sua casa em Nova York. Assim, por convite persistente do homem mais velho, Schwab foi a Nova York e apresentou-se à porta da biblioteca do financista. Alguns historiadores econômicos professaram a crença de que, desde o início até o fim da trama, o palco foi preparado por Andrew Carnegie, o jantar para Schwab, o famoso discurso, a reunião da noite de domingo entre Schwab e o rei do dinheiro, foram eventos arranjados pelo astuto escocês. A verdade é exatamente o contrário. Quando Schwab foi chamado para fechar o acordo, ele nem sabia se o chefinho, como Andrew era chamado, sequer ouviria uma oferta pela empresa, especialmente de um grupo de homens que considerava longe de serem santos. Mas Schwab levou à reunião com Morgan 6 folhas de próprio punho, em caligrafia elegante, com números que, para ele, representavam o valor físico e a capacidade de ganho potencial de cada companhia de aço
que ele via como uma estrela essencial no novo firmamento mental. 4 homens passaram a noite todinha examinando aqueles números. O chefe, é claro, era Morgan, firme em sua crença no direito divino do dinheiro. Com ele estava seu sócio aristocrata Robert Bacon, um estudioso e um cavalheiro. O terceiro era John W. Gates, de quem Morgan desdenhava por ser um jogador e a quem usava como instrumento. O quarto homem era Swebb, que sabia mais sobre o processo de produzir e vender aço do que qualquer grupo de homens vivos então. Durante a reunião, os inúmeros os números de homem durante a reunião, os números do homem de Pittsburgh nunca foram questionados. Se ele dizia que uma companhia valia tanto, ela valia exatamente isso e não mais. Ele, ele também insistiu em incluir a combinação apenas as empresas por ele identificadas. Havia concebido uma corporação na qual não haveria duplicação, nem mesmo para satisfazer a ganância de amigos que queria descarregar suas empresas sobre os ombros largos de Morgan. Quando o dia amanheceu, Morgan levantou-se e endireitou-se as costas. Restava apenas uma questão. Você acha que consegue convencer Andrew Carnegie a vender? Ele perguntou. Posso tentar, disse Swebb. Se conseguir convencê-la a vender, eu assumo o assunto, declarou Morgan. Até aí, tudo bem, mas Carnegie venderia? Quanto pediria? Swebb pensava em uns 320 milhões. Como aceitaria receber ações comum ou preferenciais, títulos, dinheiro? Ninguém poderia levantar $1/3 bilhão em dinheiro. Houve um jogo de golfe em janeiro no jarco gelado dos campos de St. Andrews e Westchester, com Andrew entrouxado em suéteres para se proteger do frio e Charlie falando com eloquência, como sempre se manter animado. Mas ninguém falou de negócios até a dupla se sentar no calor aconchegante do chalé de Carnegie, perto dali. Então, com o mesmo poder de persuasão que havia hipnotizado 80 milionários na Universe Club, Swebb derramou as promessas cintilantes de aposentadoria com conforto, de milhões incontáveis para satisfazer os caprichos sociais do velho. Carnegie cedeu, anotou um valor em um pedaço de papel, entregou a Swebb e disse: muito bem, vendemos por uma quantia. Vendemos por essa quantia. O número era aproximadamente 400 milhões e resultou dos 320 milhões mencionados por Swebb como valor básico, aos quais foram acrescidos 80 milhões para representar o capital aumentado durante os 2 anos anteriores. Mais tarde, no convés de um transatlântico, o escocês disse a Morgan com um tom triste: queria ter pedido mais uns 100 milhões. Se tivesse pedido, teria recebido, Morgan respondeu em tom jovial. Houve comoção e, é claro, um correspondente britânico reportou que o mundo estrangeiro do aço estava chocado com a gigantesca combinação. O presidente Hadley de Yale declarou que, a menos que os trâmites fossem regulamentados, os pais poderiam contar com um imperador em Washington nos próximos 25 anos. Mas o capaz manipulador de ações, Keynes, dedicou-se ao trabalho de empurrar as novas ações para o público com tanto vigor que todo o excesso, estimado por alguns 600 milhões, foi absorvido em um piscar de olhos. Carnegie teve seus milhões, o consórcio de Morgan ficou com 62 milhões por todo o seu trabalho, e todos os rapazes de Gate e Gary receberam seus milhões.
Vamos parar por aqui, pessoal. Depois a gente continua. Até a próxima, porque já estou ficando um pouco cansado aqui. Não estou conseguindo mais conectar. Não estou conseguindo mais conectar, então vou parar por aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo aqui, deixe seu like. Se você não gostou, deixa o dislike aqui no campo de comentário. Deixe o que eu preciso melhorar, o que você gostou, o que você não gostou, tá bom? Se inscreva no canal, assine o sininho, compartilhe com uma pessoa que você queira que ela entenda sobre isso também, que ela se eduque financeiramente e convide ela para fazer parte desse projeto. Até a próxima e a gente se encontra por aí. Tchau, 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 tchau.